Bom dia a todos. É uma alegria estarmos aqui nessa manhã para juntos trabalharmos no reino de Deus, glorificarmos o nome do Senhor e aprender um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Meus queridos, dias atrás eu recebi essa missão do nosso querido mestre Anderson Júnior, para mim estar aqui auxiliando, né? E eu falei assim, meu irmão, e ele, não, vai na bênção, né? E aqui nós estamos, e eu falei, qual é o tema? E ele me passou esse tema, uma geração dando valor devido à vontade de Deus. Eu já tremi um pouco na base, eu acho meio natural isso, né? Eu gostaria de ter a mesma confiança do que o Wendel, vem aqui na frente, já está. Eu não sei se eu fico um pouco tremendo, se isso é natural pelo peso da responsabilidade, né? Ou porque a gente entende que a nossa capacidade é pequena mesmo. Então é uma mistura. E é interessante que ao mesmo tempo Deus passa as missões para a gente fazer, não é verdade? Tem missões que nós temos que cumprir. Seguindo o que os irmãos ungidos por Deus, a liderança da igreja que trabalhou esse tema para nós nesse período, o resgate de uma geração, que eu tive a oportunidade de outras vezes falar um pouquinho na devocional aqui, e agora, e a gente aprofunda um pouco no texto, começa a ler o texto, e a gente percebe o quanto o Espírito Santo trabalha no seio do seu reino, no seio da igreja. Então é um tema muito relevante para os nossos dias, o resgate de uma geração. E hoje o subtema que nós vamos falar um pouquinho é uma geração dando valor devido à vontade de Deus. E nós temos percorrendo aí o livro de Deuteronômio. O pastor Wesley teve a oportunidade de trazer para nós uma palavra maravilhosa, domingo retrasado, também continuando nesse livro. E hoje nós vamos dar continuidade a essa fase. Então eu quero que os queridos abram a tua Bíblia aí, em Deuteronômio, e o texto que nós vamos utilizar, a porção, na verdade, do texto é Deuteronômio, a partir do capítulo 4, do verso 44 até o capítulo 6 todo. Nós não vamos ler esse texto inteiro, é um texto bem longo, vamos tirar algumas porções aí desse texto para nós trabalharmos, para nós refletirmos nesta manhã. Deuteronômio 4, a partir do verso 44. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos pular alguns textos, vamos ler o 4, 44 e o 45 agora, vamos pular e vamos para o capítulo 5. No 5 nós vamos ler até o versículo 5 apenas. Depois a gente pula para o capítulo 6. Já dá uma ideia bacana para nós sobre o contexto aqui. Amém? Todos encontraram? O que nós vamos colocar como agenda para nós nessa manhã? Nós vamos falar do contexto de Israel, linkado ao que nós vamos ler, vamos trazer uma perspectiva do desafio de Moisés, né? Desafio de Moisés no 2, 3, vamos tentar achar um panorama desse texto, e por último, vamos trabalhar focado na valorização da vontade de Deus. O que essa porção pode nos ensinar? O que o Espírito Santo pode nos ensinar nessa manhã, através desse texto?
capítulo 4, verso 44, eu vou ler, e vocês me acompanham. Se tiver alguma diferença de versão aí, a gente tenta achar o caminho. Diz assim o texto sagrado: esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés comunicou aos filhos de Israel, quando saíram do Egito. Vamos pular agora para o capítulo 5. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos proclamo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis de praticá-los. O Senhor vosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Agora vamos para o versículo 29, do mesmo capítulo. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem, e em todo o tempo guardassem todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Verso 32. Portanto, cuidareis de fazer tudo o que o Senhor vosso Deus vos ordenou. Não vos desviareis nem para a direita e nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que o Senhor vosso Deus vos ordenou, para que vivais, sejais prósperos e prolongueis os vossos dias na terra que haveis de possuir. Capítulo 6 agora. Estes são os mandamentos, os estatutos, os juízos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, para que os cumpras na terra a que passas a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os teus mandamentos, estatutos, que ordeno a ti, teus filhos, teus netos, todos os dias da tua vida, a fim de que teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática, para que te vá bem, e muito te multipliqueis na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus dos teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e toda a tua alma, e toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Uma geração dando o valor devido à vontade de Deus. Meus queridos, o cenário aqui dessa passagem, o povo israelita estava prestes a entrar na terra de Canaã. O momento aqui, o povo peregrinando no deserto, uma história bem conhecida do povo de Deus, estava à eminência de entrar na terra que mana leite e mel. E eu fazendo uma conjectura aqui, meus queridos, Moisés estava nos últimos dias de sua vida, e dirigia suas palavras ao povo, cumprindo a sua missão, assim como nós estamos aqui nessa manhã, cumprindo a nossa missão. Às vezes é difícil, né, para a gente cumprir o que Deus coloca para a gente. Não é fácil, são desafios. Mas Moisés estava com esse grande desafio, levando o povo, pastoreando o povo. O pastor Moisés estava pastoreando a congregação, caminhando no deserto, passando por tantas lutas, tantas tribulações, várias histórias que nós já vimos aí, né? Moisés saiu para ouvir, para orar,
para ouvir a voz de Deus, e o povo reclamava, e Moisés voltava, e Moisés tinha que fazer um trabalho, e era luta, e era divisão na congregação, né? Muitos problemas aconteceram durante esses 40 anos de peregrinação, durante esse tempo todo no deserto. Apesar que Moisés recebeu o treinamento, Moisés foi escolhido, Moisés estava pastoreando suas ovelhas em Midian, quando o anjo de Deus apareceu para ele ali na sarça ardente, que nós conhecemos essa história, e Deus então escolheu o homem de Deus ali para fazer aquela obra. Ali ele então sentiu o seu chamado para fazer a obra de Deus. Ali ele sentiu no seu coração, agora a coisa é diferente, agora não é brincadeira, e Deus o chamou. E interessante que lá no livro de Êxodo, no versículo 13, salvo engano, quando o anjo de Deus chamou Moisés, e Moisés, ele falou: quem sou eu para livrar os israelitas das mãos dos egípcios? Quem sou eu? Né, ali demonstra um pouco de humildade, ali demonstra um homem de Deus humilde, e é uma característica muito interessante para nós. Agora, para esse momento aqui, esse momento do texto, que está quase chegando na terra prometida, seria um evento histórico, porque o povo estava prestes para ver a promessa de Deus sendo cumprida. Imagina, meus queridos, aquela promessa que Deus te entregou e você está orando por ela ainda. Tantos anos, né, Senhor? Estou na bênção, Senhor. Senhor, me escuta. Senhor, estou aqui orando. Senhor, salva o meu filho, Senhor. Não é fácil, a gente falar é fácil. Mas o evento aqui de Moisés era isso, a promessa estava quase cumprindo de entrar na terra prometida. Uma promessa longa, de muitas lutas. E o cenário aqui era então um cenário de maravilhas, um cenário psicologicamente tenso também. Porque como que vai ser isso? Como que nós vamos entrar nessa terra? Como que vai acontecer esse evento? E o pastor Moisés ali, que conduziu o povo durante muito tempo, tinha todo um cuidado nessa preparação para o povo entrar na terra prometida. E eu agora conjecturando, eu imagino que o pastor Moisés, ele estava num momento assim, de muita preocupação com o futuro da geração. Olha só o link dessa perspectiva com os nossos dias atuais. A responsabilidade que Moisés tinha era um evento, era uma atmosfera de um evento muito importante que estava para acontecer. Não era uma situação comum, mas o povo de Deus que saiu do Egito, caminhando naquela terra, e uma geração estava para entrar nessa nova dinâmica. E como é que se daria isso para as próximas gerações? Se a gente fazer um link rápido dessa geração até os dias de hoje, até os dias de Israel. Quantos anos para esse povo chegar até hoje e continuar entendendo essa dinâmica do poder de Deus, essa dinâmica de Deus cuidando, de Deus tendo na mão a história, e chegar até os dias atuais. Moisés sentiu aquele peso. Eu imagino, meus queridos, que não foi brincadeira, que a coisa era muito complicada, era uma promessa histórica na vida do povo de Deus. Então Moisés também pensava assim: eu estou nos meus últimos dias, logo, logo, eu vou para o Pai. Tem uma passagem, eu não me lembro qual é o capítulo, de Deuteronômio, pastor Wesley, se lembrar, pode estar com oportunidade, onde o Senhor fala para Moisés assim: Moisés, sabe o monte fulano? Você vai para aquele monte, é lá que eu vou te recolher, cara a cara assim com Deus. Observa o relacionamento que esse homem de Deus tinha com Deus. Que coisa maravilhosa, meus queridos, de poder falar assim tete a tete com Deus, e um aprofundamento espiritual na vida desse homem, que nos inspira e nos ensina que ninguém vence o dar de Deus. Se você dá um passo na direção do Senhor, está difícil, Senhor, mas eu vou aqui orar, eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é tudo.
o Senhor vem até você. E o relacionamento com Deus, ele vai continuando, ele vai aprofundando ao ponto de você falar com Deus, Deus te ouvir. E a gente escuta muitas pessoas que, eu estou falando e o Senhor não me escuta. Então o relacionamento com Deus é primordial. Aí o período aí de sugestão de oração e jejum que a igreja do Senhor está colocando. E eu vejo esse movimentar, meus queridos, mesmo nessa época, é o movimentar de Deus. Moisés estava lá, meus queridos, apacentando as ovelhinhas lá do sogro, Jetro, de boa, tranquilo, né? Estou tranquilo, passei no concurso. Né, Divina? Passei no concurso, estou tranquilo. Estou de boa. Né? GDF, está de boa. Né, Mônica? Está de boa, estou tranquilo. Estou aqui apacentando as ovelhinhas. Né? Mas nós temos um desafio. Mas o Senhor foi lá e mexeu com as estruturas dele. O Senhor foi lá e sacudiu as estruturas de Moisés. E agora o momento é Moisés passando um filme, estou conjecturando agora. Passando um filme na cabeça de Moisés, de tudo isso que eu falei para vocês, de todo esse contexto aí. E Moisés pensava assim, beleza, agora o Senhor já falou comigo, eu tenho poucos dias, o Senhor não falou, quantos dias eu tenho de vida? 30 dias? Quem assistiu aquele filme de Paulo? Muito bom, né? É só uma ideia, né? Porque o filme é uma licença poética, né? Que os historiadores aí colocam, estudiosos. Mas eu percebi ali numa passagem daquele filme, que houve um momento lá que algumas pessoas tentou ir lá na prisão, tirar Paulo da prisão. E naquele momento ali, quando Paulo olha as pessoas vindo, invadiram a prisão ali, algumas pessoas rebeldes, cristãos rebeldes ali, tentaram invadir a prisão e soltar Paulo, soltar quem estava preso lá, que era cristão. E quando eles chegaram, e o Paulo não estava numa cela comum, Paulo estava numa masmorra, que é uma cela que fica lá dentro de um buraco, né? Imagina o calor daquilo, meus queridos, por amor a Cristo. E eles chegaram lá e viram Paulo no fundo daquela masmorra. O homem de Deus estava lá naquele buraco. E eles chegaram assim para tentar, vamos fazer uma boa ação aqui. Vamos soltá-lo. Vamos fazer nossa boa ação do dia. E Paulo olhou para aqueles queridos, meus irmãos, eu imaginei essa cena. Não tem esse detalhe na Bíblia, mas a gente tem essa liberdade de imaginar. Imaginei essa cena. O homem de Deus ali. Quem é que não está preso, que não quer fugir? E Paulo então olhou para eles e falou assim, não, quem mandou vocês? Quem que mandou vocês para vir aqui me soltar? Com que autoridade vocês vieram aqui? Né? E as pessoas ali, larga de ser idiota, larga de ser bobo, como diz no Goiás, né? Você é bobo, rapaz. E eles então foram embora. Paulo sabia que não era da vontade de Deus. E o Paulo estava lá. Olha só, meus queridos, para chegar no nível desse, de entender, quando eu fiquei pensando nessa perspectiva de Moisés, nessa dinâmica toda, de sair, de estar no final, de estar ali ouvindo Deus, de essa geração estar louca para entrar na terra prometida, de muitas pessoas que morreram, da palavra de Deus falando, que dinâmica é essa? Nesse momento já era conturbado, e o nosso momento aqui de hoje também, que é um momento conturbado, foi colocado aqui nessa manhã, novamente, né, algumas dificuldades aí, de queridos enfermos, de problema no nosso país, de lutas aí ocorrendo na nossa política, de falta de abastecimento, que nós estamos vendo aí um problema grave aí com relação à manifestação dos caminhoneiros. O mundo está aflito, está conturbado. E nós precisamos de ter nossa espiritualidade firmada em Deus, como Moisés tinha. É um ensinamento para nós. Então Moisés tinha poucos minutos, não sabia. Ele tinha que então levar a palavra para essa nova geração que estava entrando. Era a palavra de Deus.
vem uma pergunta para você. Se você tivesse que dar um último recado para essa geração, o que você falaria, Paulo? Para essa geração. Imagina a situação de Moisés. Muito bem, meu querido. O que mais, irmãos? Leia a Bíblia. Muito bem. Muito bem. Mas naquela época, o conhecimento não era levado, eram os homens, os profetas, os homens que eram encarregados de levar, de ensinar o povo, estavam ensinando erradamente o povo. E hoje nós temos a palavra, temos bons e sim, mas temos preguiça de ler a palavra. Com certeza. Com certeza. Então, essa era uma preocupação que tirava o sono de Moisés. Uma perspectiva aqui. O que Moisés podia ter pensado? De que forma essa geração iria dar valor à vontade de Deus? Porque nós estamos falando da vontade de Deus. A preocupação ali, o cerne da questão toda, era a vontade de Deus. O conhecimento de Deus. O que você falou para os crentes, a falta de conhecimento. Tudo emboca, tudo converge para a vontade de Deus. A vontade, o plano de Deus que Deus tem para nós. Esse viver que nós temos dentro de nós. É a própria vontade de Deus. De que forma essa geração? Como o pastor Moisés poderia tratar esse assunto com a congregação? Havia uma preocupação eminente ali. E qual era a estratégia que Moisés tinha para passar essa palavra para frente? Muito bem. Você não leu meus slides quando estava ali não, né? É isso mesmo. Eu perguntei se você não leu meu slide antes, né? Falo antes assim ali, ó. Porque tem um slide para frente que fala de obediência. Muito bem, querida. Muito bem. Viu? Então, o Paulo falou de conhecimento, você de obediência, e ela de ler a palavra. Não é isso? E guardar. Arrependimento. Complementando o que o Paulo falou. É um desafio para nós, meus queridos. Conseguiu ouvir o que meu bem colocou? Ela não leu, certeza. Olha então, quais aspectos foram considerados por Moisés na organização dessa estratégia? Parece simples, meus queridos. Parece simples. Moisés está ali, ele tem capacidade, ele é homem de Deus, é só ele falar a palavra. Né? Mas ele levou em consideração todo o cenário, pastor Wesley. Tudo que estava ali em volta, para ele não errar, porque ele estava nos últimos dias da vida dele. Como se ele pudesse errar, se ele não tivesse o Senhor. Não é verdade? Então, o que ele pensou? Aqui são proposituras minhas, meus queridos. Aqui são o que eu consegui captar do texto, do contexto aí que nós acabamos de ler. Que é o quê? O que Moisés pensou? Eu vou enfatizar a presença ativa de Deus na vida do povo. Eu preciso fazer isso. Complementa agora o que a Mônica falou. Eu preciso fazer esse trabalho de mostrar para esse povo que o Deus que nós servimos, o nosso Deus poderoso, ele vive no meio da igreja. Não é um Deus comum. Segundo, Moisés, eu vou repetir a lei de Deus. Nós observamos no texto que eu falei aqui, vamos pular aqui o texto, quando eu pulei no capítulo aqui 5.
Repetir. Muito bem, meu querido. É isso. E por último, eu coloquei uma palavra aqui um pouco destoada, como diz no Goiás, né? Olha só. Então ele pensou em 3 coisas. Vou enfatizar a presença de Deus na vida do povo, vou repetir a lei e vou transmitir os conhecimentos operacionais. Vamos tentar traduzir essa frase que ficou um pouco diferente. Então vamos observar o texto. Vamos tirar algumas porções do texto aqui que leva para a gente entender esse contexto aí, né? Primeiro, olha só, no verso 1 e 2 do capítulo 6. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor Deus mandou ensinar-te, para que o cumpras na terra que passas a possuir. O Senhor, então, através do Espírito Santo, inspirou o autor, que muitos estudiosos entendem que é o próprio Moisés, que escreveu essa palavra, e aqui está, estes são os mandamentos, os estatutos, os juízos. Que tipo de material é esse que está sendo transmitido? É o estatuto de Deus, é o estatuto do Senhor, é a palavra do Senhor. O que está sendo passado agora para a congregação é a palavra do Deus vivo, é a palavra do Deus que tirou o povo do Egito. Durante muitos e muitos anos o povo estava lá na servidão e trouxe esse povo para cá. Essa é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus que está conosco é uma palavra viva e eficaz. É uma palavra que fala conosco. É uma palavra que tem que nortear o nosso dia a dia. É uma palavra que sem ela não existiria a igreja. É uma palavra que transforma as vidas. Somente essa palavra, que tem todo o conhecimento de Deus, pode transformar as nossas vidas. É através dessa palavra que nós estamos aqui cultuando o Senhor. É através dela. Então aqui estão os estatutos. Aqui estão os ensinamentos de Deus. Então esse foi o primeiro ponto que Moisés começou a trabalhar. Mostrar para aquele povo, a presença de Deus foi constante na vida daquele povo. E assim Moisés começou a passar para aquela congregação. Desde o primeiro versículo, que nós lemos do 44 do capítulo 4, essa é a lei de Moisés, propôs aos filhos de Israel. E ele começa a falar, esses são os testemunhos, os estatutos que Moisés comunicou aos filhos de Israel. E começa a falar desde a época do Egito, no outro lado do Jordão, no vale de fronte a Bet-peor, e aí começa a colocar toda a geografia aqui, de onde o povo passou, de onde o povo de Deus saiu do Egito e passou. E começa a relembrar o povo, de forma a relembrá-los. Eu tenho que relembrar esse povo, relembrar ao povo de Deus, todos os milagres que aconteceu na vida do povo de Deus. Interessante, meus queridos, porque é da nossa natureza lembrar de algumas coisas e esquecer de outras coisas. Então eu vejo aqui um ponto muito interessante, de nós como seres humanos e agora como povo de Deus, relembrar o que Deus fez em nossas vidas. Naturalmente nós somos ingratos, naturalmente nós esquecemos do que Deus fez em nossas vidas. E às vezes é preciso a gente retornar e relembrar o quanto Deus é bom, o quanto Deus esteve conosco durante toda a nossa caminhada para chegar até aqui. Isso é muito bom fazer esse exercício maravilhoso. Eu lembro que mais ou menos uns 20 anos atrás, talvez menos, eu era um jovem dessa nova geração, quer dizer, eu ainda sou jovem, mas é um pouco mais novo, e a minha mãe orava, porque eu não estava na igreja, estava distante dos caminhos do Senhor, e a dona Aparecidinha orava pelos filhos. Nós somos de uma família de 5 rapazes, e eu sou o do meio.
E eu lembro que eu saí do bairro onde eu estava, que era um bairro, como se diz, meio barra pesada, e fui longe, na companhia de alguns amigos, né? Não tinha estrutura, não sabia, não tinha conhecimento, e fui para esse lugar lá em Goiânia, num bairro lá meio barra pesada, e eu sei que eu acabei esquecendo o horário, e quando eu voltei para casa, já era muito tarde, e eu tinha bebido alguma coisa ali, e quando eu estava construindo a nova rodoviária de Goiânia, agora se alguém lembrava, acabei contando minha idade, né? E quando eu cheguei na nova rodoviária de Goiânia, tinha inaugurado poucos dias, então eles tinham feito uma grana, né? Goiânia gosta muito de jardim, né? E tinha feito um jardim imenso, assim, ó, e era mais ou menos umas 2 da manhã, e eu não vi ninguém, e de repente, eu falei, vou sentar um pouco nessa grama aqui, não faz mal nenhum, né? 2 horas da manhã, e sentei naquela grama ali, e não vi mais nada. Eu acredito que eu devo ter dormido ali 1 hora, 2, talvez. Eu fui abordado por um grupo de rapazes, uns 4 talvez, que eu me lembro. E eu já fui acordado com um tapa na cara, assim, já bateram a mão na minha carteira no bolso de trás e tal. E ali era uma região muito barra pesada. E naquela época, não sei hoje como que funciona aqui, mas existia muita rixa de um grupo de um bairro contra o outro. Isso era terrível, né? E eu pensei que aquele dia seria o dia da minha morte. Então me deu uma coisa muito ruim ali, né? Passa um filme assim, né? Né? Paulo que é policial, eu acredito que eu me converti ali, Paulo. Veio um filme na minha mente assim, meus queridos. E o que veio na minha mente foi a minha mãe orando. Olha só a imagem. A minha mãe orando lá, né? Uma mulher simples, sem estudo. E eu imaginei minha mãe orando ali, de joelho ali, e meio que no susto assim, me veio assim de fazer um voto a Deus, né, de falar, Senhor, me livra dessa, né? Olha só como que Deus faz. Olha o que Deus pode fazer em nossas vidas. E aqui estou eu, meus queridos, na luta. Não é fácil. Mas Deus nos abençoa. Deus é conosco. Amém? Então são os estatutos de Deus. Esses são os estatutos. São o que Deus coloca. Aí você começa a perceber o poder. Porque a oração da minha mãe só veio com o poder da palavra. A palavra um dia chegou nela. A palavra um dia chegou em Moisés, os estatutos, chegou para a nova geração, do desafio de Moisés, para passar essa palavra para a nova geração foi transmitindo, essa palavra tinha Jesus inscrito no espírito dessa palavra, Jesus veio ao mundo, Jesus então nasceu de mulher, nasceu de Maria, sem conhecer José, deu sua vida, não precisava de Jesus dar sua vida por essa humanidade. Jesus entregou a sua vida, a humanidade tem oportunidade de redenção e nós estamos aqui servindo a Deus porque Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar a vitória. Olha só a ideia de Moisés então. Primeira coisa, a palavra. O estatuto. Tem vários contextos que nós captamos isso. Verso 44. Esta é a lei. Verso 6, capítulo 6, verso 1. Estes são os mandamentos, os estatutos. É a palavra de Deus. E o interessante, irmãos, olha que coisa interessante. Não tinha a Bíblia lá com Moisés. Tinha outras formas de Bíblia, né? Tinha as tábuas e tinha alguém que estava escrevendo. Não interessa. Isso aqui é papel. Tem um papel que foi impresso. Mas o Espírito da palavra de Deus está aqui. Representa o Espírito da palavra de Deus. E Moisés
vivendo. Olha a oportunidade que aquele pessoal tinha de viver a palavra de Deus ali. Então, a primeira estratégia de Moisés foi essa, enfatizar a presença de Deus, repetir a lei. Aonde ele repetiu a lei? No capítulo 5. Capítulo 5, ele repetiu os 10 mandamentos. A partir aí do verso, salvo engano, verso 7. Verso 7 do capítulo 5, ele repete os 10 mandamentos. Oi, minha querida. Tinha para falar. Muito bem, minha querida. Muito bem. Outro panorama do texto que nós vemos, no verso 3. Nós vemos aí o verso 1 e o 2 que fala da palavra, do estatuto de Deus, dos mandamentos de Deus. Outro ponto no texto, verso 3, que diz aí o verso 3? Ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática, para que te vá bem, e muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Moisés falou aqui que a terra manava leite e mel. É uma expressão muito usada nesse contexto e um pouco antes também. Terra que mana leite e mel. Só abrindo um parênteses aqui, mel era um alimento muito precioso para aquela época. Chegava-se, era um luxo ter mel naquela época. Né? E também não havia uma produção em escala de leite como nós temos hoje. Terra que mana leite e mel. Então essa expressão está querendo apontar para uma terra que é muito boa, que é muito produtiva, que é excepcional. Então Moisés aqui também, ele traz para o povo também motivação. Então ele não era um pastor que traria só a palavra, mas trazia também motivação para o povo, para essa nova geração. Terra que mana leite e mel. Né? E mais, estava preparando os ouvintes para o que vai ser apresentado, para o que vai vir da palavra dele, porque ele não entrou ainda na palavra dele, estava preparando o povo, para que temas o Senhor, e guarde os teus mandamentos, que hoje te ordeno, e cuida de pô-los em prática, para que te vá bem. Ele fala do texto que ele começou a apresentar atrás, e também do texto que vai falar na frente. Falou, gente, o que eu estou falando agora, é muito importante para vocês, e o que eu falei também é importante, e o que eu ainda vou continuar a falar, é muito importante que vocês percebam e coloquem em prática. Também fala de bênçãos advindas do cumprimento das orientações expostas, né, para que te vá bem. Outro ponto, define o grau de importância de praticar essas palavras aqui. A importância que tem de observar a palavra. Essa era uma outra perspectiva de Moisés. Vamos avançando aqui, meus queridos. Senão o nosso tempo avança e nós não vamos conseguir finalizar. O verso 4 diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Moisés começa então a fundamentar algumas bases para a nova geração. A nação israelita é uma nação muito forte, muito conhecida por crer num Deus único. E aqui então tem uma base muito forte nessa palavra. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ele sabia, agora ele preparando a palavra para a próxima geração, ele sabia que se deixasse essa geração sem um ensinamento, essa geração seguramente ela iria servir outros deuses. E Moisés então cuida disso. Ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Deus. É uma palavra muito forte aí. A nossa fé está inserida nisso. Nós servimos um único Deus. Isso é uma questão de fé, é uma questão da nossa doutrina. Nós precisamos crer nisso pela fé. Não tem como o homem explicar quimicamente, matematicamente, fisiologicamente sobre essa questão de fé. Você explicar para uma pessoa que não entende essa dinâmica e falar, vocês creem em um só Deus? Nós cremos em um só Deus. Mas e a Trindade? São 3 deuses? Não. O nosso Deus é trino.
Nós cremos num Deus que é trino, que são 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é questão de fé. Não tem como a gente explicar, pegar um caderno e desenhar para uma pessoa sobre isso. Tem que crer na palavra de Deus. Olha lá, um Deus único, mas trino. Vamos avançar. Aqui é o ponto onde eu queria chegar. Eu queria mais tempo aqui. Esperamos que a gente consiga passar um pouquinho dessa parte aqui. Agora nós vamos entrar mais especificamente no capítulo 6, a partir do verso 5. Olha só, meus queridos. Moisés, então, fazendo toda essa preparação para essa nova geração, ele então entra mais profundamente no que eu falei lá atrás. Vou voltar um pouquinho para fazer um link do que eu falei lá atrás. Aqui, ó, ele enfatizou a presença de Deus na vida do povo, ele relembrou os milagres de Deus, ele relembrou tudo que Deus fez na vida do povo, no final do capítulo 4, e entrando no capítulo 5, ele repetiu a lei de Deus novamente, os 10 mandamentos foram colocados, e ele repetiu novamente, e aqui nesse ponto, ó, ele transmitiu conhecimentos operacionais. O que eu tirei disso aqui? Nós temos a lei, um exemplo, para a gente entender essa parte. Nós temos a lei escrita, mas a lei precisa ser detalhada. Precisa se colocar mais detalhes para aquela lei. Quem é da área jurídica aqui saberia explicar isso muito bem, né? Eu conhecendo de lei, eu sou um bom programador de computadores. Não é minha praia, o direito aí. Então, ele começou então a transferir novos conhecimentos àquele povo. Eu entreguei os 10 mandamentos, e aí? O que eu preciso falar mais? Só a lei pura dos 10 mandamentos não seria suficiente para o povo entender. E Moisés precisava transmitir novos conhecimentos para o povo de Deus. E nessa perspectiva, nesse texto, volta sim, meu querido. Opa. Muito bem. Com certeza. Então, os homens construíram deuses para si. Aí Moisés deixou bem claro, ouve Israel, porque Deus é o único Senhor. Nós temos um apenas. Mas isso só aplicando para os dias de hoje, a nossa geração muitas vezes tem levantado deuses para si. Tim Keller fala no seu livro que o nosso coração é fábrica de ídolos. Com certeza. Então, tem que lembrar essa geração agora também que só há um Deus, né? Porque eles estão construindo vários deuses. Com certeza. Ponto fundamental da nossa doutrina. Um único Deus. É isso aí. Nessa perspectiva toda, da estratégia de Moisés, do que Moisés pensou, orou muito, Senhor, o que eu vou passar para essa nova geração? Como que essa geração vai dar valor à vontade de Deus? É um desafio enorme para nós. O pastor falou aí muito bem, trazendo para os nossos dias. Eu não sei aqui quem é pai, quem é mãe, né, a maioria, mas eu me coloco aí no grupo dos sofredores, como pai e mãe, dos desafiados. É um desafio enorme, enorme. Os irmãos sabem, nós temos a Beatriz e a Letícia, são meninas abençoadas, estão aí na igreja. Achei lindo o dia que o pastor Wes falou dos filhos aqui. É assim, nós estamos lutando, mas eles estão aí, eles ficam com a gente pouco tempo. Na escolinha está lá, quando é pequenininho você puxa, né? E vai indo, aí começa a ir, aí depois quer ir para o Maranhão, né? E assim, os filhos vão... E o que a gente faz? É um desafio enorme.
O trabalho nosso é esse. Nesse contexto que Moisés deixou, eu destaquei algumas palavras que estão aqui no texto, que nós lemos. Capítulo 6, do verso aí até o verso 9, verso 8. Eu destaquei alguns verbos desse texto. Tem a palavra ouvir. Qual versículo tem a palavra ouvir? 3, muito bem, minha querida. 3 tem a palavra ouvir, obedecer. Minha querida lá atrás falou de obedecer. Eu perguntei, você tinha visto meu slide, né? Onde é que tem obedecer aí? Está no contexto, loguinho a gente acha. Está no contexto. Talvez o 3, o 2. E cuida de pô-las em prática. Amar. Amar. Verso 5, né? As Bíblias vão ficando mais velhas e as letras vão diminuindo. Amarás o Senhor teu Deus. E 3, repetiu aqui 3 com 3. Então, 4 aqui é ensinar. Ensinar. O irmão do PowerPoint, você alterou aqui, pôs 3 aqui, meu querido. Brincadeira. Ensinar, aonde está ensinar aí? No 7? Muito bem, muito bem. Eu consegui captar desse contexto essas palavras. E voltando lá para o início de tudo, lá que nós colocamos, uma geração dando valor devido à vontade de Deus. Essa era a estratégia de Moisés. Como que nós vamos trabalhar para essa nova geração dar valor à vontade de Deus? Moisés usou então essas palavras aqui que nós acabamos de ler para chegar. Então, primeiro ouvir. O que a gente pode pensar no aspecto de ouvir? Devemos procurar ouvir os mandamentos e compreendê-los tão bem, né, de forma que entrarão no coração. Olha o verso 6 aí. O que diz o verso 6? Olha só. Como que a palavra vai entrar no meu coração? Se eu não ouvir. Inclusive é um exercício, essa palavra está batendo aqui, está dando chicotada em mim aqui. Né, porque eu tenho uma dificuldade de ouvir. Muito bem, minha querida. Com certeza. Devemos procurar ouvir os mandamentos. Temos que ouvir. Como é que a gente vai, se a gente não tem conteúdo, para a gente passar para essa nova geração, se a gente não ouvir? Quando Jesus estava caminhando no seu ministério, e tem uma passagem lá em Lucas capítulo 4, salvo engano de novo, e ele sentou ali, veio uma mulher samaritana para pegar água naquela cisterna lá. Jesus sentou ali, a Bíblia fala que já era a hora nona, e ele estava cansado da viagem, com sede, e naquela fonte, era a fonte de Jacó. Eu fiquei imaginando o seguinte, se naquela fonte não tivesse água, se naquela fonte não tivesse conteúdo, as pessoas não iriam lá, Jesus não sentaria lá, Jesus não faria esse milagre lá de converter, de salvar aquela mulher, mas naquela fonte havia conteúdo. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, os mandamentos, para que a gente tenha conteúdo para a gente passar para essa nova geração. 2, os pais buscando esse aprendizado irão saber repassar à geração o valor correto. Se nós não tivermos firmeza para passar para essa geração os valores que nós aprendemos de Deus, está ferrado. É o que a gente está vendo aí na sociedade. A mídia, a televisão, a terceirização do ensinamento de muitos pais por aí, que terceirizam, não tem noção do que está acontecendo com a criança. Quantas vezes, nos shoppings da vida, a gente está lá, e uma criança de 4, 5 anos, sem limites, chega ao ponto de bater nos pais. Já vimos demais essa cena. Pais que não têm o cuidado, que não impõem limites, que não está nem aí. Lá na frente vai sofrer e não sabe, nossa, onde eu errei? Né? Não tem noção do que acontece. Não faz um trabalho, já é um trabalho difícil, desafiador para nós, como pais. Imagina, eu fico imaginando, gente, a gente está aqui aprendendo na igreja, ouvindo os pastores, ouvindo a liderança, faça isso, não faça aquilo, a palavra diz isso, a palavra diz aquilo, e é difícil, é um desafio.
Às vezes a minha esposa olha para mim lá em casa, e agora, amor? Eu olho, e agora? Né? Fala, amor, ontem mesmo tivemos uma oportunidade, né? A Beatriz falou assim, pai, uns amigos da faculdade, do cursinho, vão reunir para comemorar o aniversário de um colega do cursinho, e eu queria ir. E eu tremi nas bases ali. Né, pastor Wesley, tem que fazer um estágio com o senhor aí, como é que a gente faz? né, divino? A gente treme nas bases, falei, Senhor, aí eu falei assim, olha, amor, o que nós ouvimos, nós passamos. Minha querida, pode falar. Muito bem. Olha só, agora vem obedecer. Eu vou correr um pouquinho. Minha filha até danou, pai, o senhor organiza o tempo para não correr no final. Meu irmão, a gente sabe que a gente não pode parar. Agora na frente a gente vai ver o texto aqui que vai falar isso. Está certinho com o que a gente está falando. Obedecer. Apenas o conhecimento não é suficiente. Agora uma perspectiva para nós, pais. Apenas o conhecimento não é suficiente, além de ouvir, que é o item anterior. É preciso obedecer a palavra de Deus. No verso 6 fala isso. Se a gente não obedecer a palavra de Deus, é muito complicado. É muito complicado. Quando não obedecemos, fica mais difícil para essa geração obedecer. Porque muito mais do que, divino, muito mais do que você falar, é o testemunho. É vivo. Olha lá, o ouvir é isso mesmo. Ó. Ah, até coloquei a imagenzinha. Exatamente. E obedecer. O que diz no verso 6? Ó. Verso 6 é: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Está aqui dentro, como o pastor falou agora há pouco. Obedecer. Só vamos obedecer se a gente estiver bem organizadinho aqui, né? Bem certinho, bem organizadinho. Tranquilo. Meus queridos. Nós estamos com o tempinho já um pouco avançado. O Paulo aqui, depois a minha querida lá. Outro item é o amar. Né? Outro item é o amar. O verso aí que fala de amor é o 5. Né? E aqui, o que está colocado aqui não é nenhuma opção, não é nem opcional. Você observou aí, amarás. Né? O amor. É outro, de modo imperativo. O pessoal do português aqui ajuda a gente. Né? Tá no imperativo do subjuntivo. Né? Então, o que acontece? Sem o amor também não vai. Interessante esses 4 pés aí, né? Essa 4 estrutura aí. Ó. Sem o amor também não funciona. Amarás ao teu Deus. Amar a Deus. Né? Não tem jeito. E aqui fala assim, ó, amar ao Senhor 70%. Como que está aí no versículo aí? Todo o teu coração. 100%. Não tem desculpa. Se a gente não amar. E outra coisa, esse amor, esse vínculo de amor nosso como pais ao Senhor, isso reflete no dia a dia. Essa nova geração vai observar o seu amor, a sua forma de amar a Deus. Isso é muito importante. Olha só essa dinâmica.
Não tem como você falar para essa nova geração, você tem que fazer isso, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, se você não tiver amor ao Senhor. Moisés foi muito inteligente aqui, se a gente for observar. Nós catamos aqui, né? Pensamos aqui alguns verbos. Esses 4 são interessantes. Tem muito mais coisa, mas se a gente observar isso, o amor é fundamental. E é uma decisão amar também. Tem gente que fala, eu não amo. O amor é uma decisão. Só que o amor é tão complexo, que é assim, por exemplo, eu acho que eu amo mais a minha esposa hoje do que quando a gente nos conheceu. Porque o amor também é relacionamento também. É convivência, o relacionamento. Né? O cuidado, o zelo, né, Paulo? O amor é assim. Agora você imagina o seguinte, ninguém quer se aprofundar na experiência com Deus. Como é que você vai amar uma pessoa se você não conhece? Como é que você vai amar o Senhor se você não conhece os milagres dEle? Por isso que eu acho fundamental tentar ensinar para essa nova geração, e foi para mim uma coisa particular, minha com minhas filhas, tentar mostrar para elas que existe uma conversão genuína, que é preciso buscar essa conversão genuína. Isaías, vocês conhecem a história de Isaías? Estava lá de boa, lá profetizando, mas teve um dia que Isaías encontrou com o Senhor num alto e sublime trono, e teve uma experiência profunda com Deus, não foi brincadeira, tá? Não estou falando aqui de experiências esotéricas e profundas e tal, numa perspectiva extra-bíblica, mas estou falando de experiência com Deus. Eu conheço o Senhor, eu conheço o Deus que eu sirvo, por isso que eu amo o Senhor, porque eu conheço. Nós precisamos ter essa convicção, de falar, você conhece a Deus, ao ponto de falar assim, você ama o Senhor? E você responder, deixar essa pergunta para nós, nessa manhã, se nós amamos mesmo o Senhor. Isso tem que colocar uma reflexão em nossa vida em algum momento, o nosso amor para com o Senhor, porque Ele vai traduzir no dia a dia, o nosso dia a dia vai ser linkado com essa dinâmica, não é verdade? Estou correndo aqui, vocês me desculpem, porque falta o tempo, está em cima. Então amar, e por último, ensinar. Aí vem o verso 7, que fala de inculcar. Inculcar só uma vez a cada ano. Repetidamente. Inculcar. Né? E outra coisa, tem que fazer um culto solene, como o meu mestre o Anderson Júnior. Né? Tem que ser solene? Não. Naturalmente, ao sentar, ao levantar, na possibilidade, achar uma oportunidade. Então é bíblico, gente. Isso é bíblico. Está na Bíblia. E dando o exemplo, no contexto do verso 6, a gente percebe isso. Está no coração. Se tiver no nosso coração, nós vamos dar testemunho, nós vamos conseguir. Ou melhor, nós só vamos conseguir se tiver no nosso coração, para dar testemunho. Não é verdade? E Deus vai te dar a estratégia para você trilhar, porque não é fácil. Falar é fácil, mas não é, o dia a dia é difícil. Meu bem falou agora há pouco no trabalho. Nós que somos homens, servos de Deus, ser crente aqui na igreja é muito bonito, muito fácil. Não é verdade? Quero ver ser crente lá fora. E levar para essa nova geração, porque aqui nós não estamos falando só de filhos, mas para essa nova geração que está vindo aí. Né, de colocar você, de você dar testemunho. Não é fácil, mas é um desafio que nós precisamos correr. E Deus vai te dando estratégia. Essa semana, o pessoal lá com pornografia no trabalho, que agora está bem comum, né? O mundo está cada dia pior. Né? A gente não fala muito porque nem compensa falar isso. Né? Aí o pessoal já, quando eu chego no trabalho, eu falo assim, o João Batista chegando, e eu falei, respeito é bom e eu gosto. Né? Então é bom. Não, ele não gosta de mulher. Eu virei, achei ruim um colega ter falado isso. Eu falei assim, peraí, eu gosto tanto que eu tenho uma só para mim. Né? Então, assim, o mundo está indo de mal a pior. E nós precisamos ser luz, ser sal. Não é fácil, mas é um desafio para nós. Né? Finalizando então, meus queridos. Deixa eu terminar para mim ser educado com o tempo, mas aí nós vamos
Viu? Então,